Você já se perguntou por que algumas pessoas só percebem o seu valor depois que te perdem? Talvez você tenha dado tudo de si: atenção, carinho, lealdade, e em troca recebeu apenas silêncio ou desprezo. Isso dói, mas existe uma verdade estoica: seu valor não diminui só porque alguém não soube reconhecê-lo. Os estoicos nos ensinam que não precisamos implorar nem correr atrás. A verdadeira força está em atitudes firmes, silenciosas e inabaláveis. Quando você muda sua postura, você se torna impossível de ser ignorado. É nesse momento que aquele que te desprezou começa a se perguntar: o que foi que eu perdi? Neste vídeo, você vai descobrir 7 atitudes estoicas que farão quem não te deu valor se arrepender profundamente. Atitudes simples, mas tão poderosas, que despertam respeito e até obsessão. E o melhor, você não precisará levantar a voz, discutir ou implorar. Seu silêncio, sua firmeza e sua disciplina falarão mais alto que qualquer palavra. Vamos aos ensinamentos. Número 7. A força de dizer não. Uma das atitudes mais poderosas que despertam arrependimento em quem não te valorizou é a capacidade de dizer não. Muitos se perdem tentando agradar, aceitando migalhas e se dobrando a qualquer pedido, apenas para manter alguém por perto. Mas o estoico entende: cada sim dado contra a própria vontade é uma prisão invisível. Quando você começa a colocar limites, o jogo muda. De repente, aquilo que antes era fácil, sua atenção, seu tempo, sua energia, se torna raro. E tudo o que é raro torna-se precioso. Dizer não não é rejeição, é proteção. É proteger sua paz, sua dignidade e o seu valor. É mostrar que você não está disponível para quem não sabe reconhecer o que você oferece. A filosofia estoica ensina que controlar a si mesmo é maior do que controlar o mundo. E isso inclui ter coragem para negar o que não te serve, mesmo que o coração queira dizer sim. Esse autocontrole gera respeito e, em muitos casos, arrependimento. Porque quem um dia acreditou que teria acesso ilimitado a você, percebe tarde demais que perdeu essa liberdade. E ao ouvir seu não, entende que não é mais dono do espaço que um dia ocupou. Essa atitude simples, mas firme, é uma das mais difíceis de ser ignorada, pois no silêncio de um não verdadeiro ecoa a mensagem mais forte de todas: eu sei o meu valor e não negocio minha paz. Número 6. A presença que se torna ausência. Poucas coisas doem mais em quem não te deu valor do que a sua ausência. Enquanto você estava sempre disponível, sua presença era vista como algo comum, quase garantido. Mas quando você se afasta e escolhe investir sua energia em si mesmo, o vazio que fica se torna insuportável. O estoico compreende que não precisa implorar por espaço na vida de ninguém. Ele sabe que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. E ao retirar-se, sem dramas nem explicações, mostra com clareza que não será desperdiçado onde não há reconhecimento. De repente, aquela pessoa que acreditava que teria você sempre por perto começa a sentir falta. A ausência transforma pequenos momentos em memórias, e memórias em arrependimento. O silêncio do seu lugar vazio fala mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Sêneca dizia: a ausência desperta o respeito, assim como a presença constante o apaga. E é exatamente isso que acontece. Sua distância revela o verdadeiro peso daquilo que você oferecia: apoio, carinho, atenção, energia. Quando tudo isso deixa de existir, a mente do outro é obrigada a encarar a realidade. É nessa hora que a obsessão nasce, porque aquilo que era garantido agora se tornou inalcançável. E a consciência de que perdeu alguém único começa a corroer por dentro. A presença pode ser esquecida, mas a ausência nunca. E quando você aprende a se retirar com sabedoria, o arrependimento do outro é apenas questão de tempo. Número 5. O silêncio que vale mais que 1000 palavras. Existe uma arma mais poderosa que qualquer discussão, qualquer explicação ou qualquer grito de desespero: o silêncio. No momento em que alguém te despreza, a primeira reação natural é querer justificar-se, pedir atenção, tentar ser ouvido. Mas aqui está a lição estoica: quem se apressa em se explicar revela fraqueza, enquanto quem se cala demonstra domínio absoluto de si. Quando você escolhe o silêncio, você envia uma mensagem invisível, mas extremamente forte: eu não dependo da sua validação para existir. Esse simples ato quebra o jogo psicológico.
O outro espera sua reação, espera que você corra atrás, espera que você implore. Mas quando não recebe nada, quando encontra apenas firmeza e autocontrole, a mente dele começa a trabalhar contra ele mesmo. O silêncio cria espaço para a reflexão do outro. A ausência da sua voz se torna mais perturbadora do que qualquer palavra que você poderia dizer. De repente, quem te ignorava passa a sentir a falta da sua presença, da sua atenção, da sua energia. E é nesse momento que o arrependimento começa a nascer. Marco Aurélio dizia: quanto mais quieto você se mantém diante das provocações, mais forte você se torna. E é exatamente isso que acontece quando você aprende a usar o silêncio como escudo e como espada. Não é covardia, não é fuga, é estratégia. O silêncio é a linguagem da disciplina, da autossuficiência e do poder interior. Quem te desprezou começa a se perguntar: será que ele não precisa de mim? Será que eu perdi alguém que vale muito mais do que imaginei? E quanto mais você permanece firme, mais essas perguntas crescem, corroendo o ego da pessoa que antes te subestimou. Mas atenção, silêncio não significa inércia. Você não vai apenas se calar. Você vai direcionar sua energia para dentro. Vai trabalhar em si mesmo, fortalecer suas virtudes, melhorar sua vida em silêncio. Assim, enquanto o outro espera a sua reação, você já estará em um nível inalcançável para ele. O silêncio, portanto, é o primeiro golpe que você dá sem mover um dedo. Ele não precisa de barulho, não precisa de drama, não precisa de explicação. Ele apenas existe e destrói a falsa sensação de poder de quem tentou te desprezar. Número 4. A disciplina que impressiona. Nada causa mais impacto em quem não te valorizou do que observar sua disciplina silenciosa. Enquanto muitos vivem presos em desculpas, você escolhe a constância, o foco e o crescimento. E essa postura gera algo irresistível: respeito. A disciplina é a prova viva de que você não depende de ninguém para evoluir. Você acorda cedo, cuida da mente, fortalece o corpo, alimenta a alma. Cada hábito que constrói em silêncio se torna uma muralha que separa você da mediocridade. O estoico sabe que a disciplina não é sobre rigidez, mas sobre liberdade, pois quem domina seus próprios impulsos não é escravo das circunstâncias. E isso é uma das maiores demonstrações de poder que existem. Quem não te deu valor ao observar seu progresso é obrigado a reconhecer: eu perdi alguém que não se deixa parar, alguém que segue em frente. E esse pensamento por si só já é doloroso. A disciplina não chama a atenção com palavras, mas com resultados. Cada vitória sua, cada conquista silenciosa, é um lembrete para o outro do quanto te subestimou. E quanto mais você avança, mais impossível se torna ignorar sua força. Epicteto dizia: a liberdade é alcançada através da disciplina. E esse é o segredo. Sua evolução não depende de aprovação externa, mas da sua firmeza interior. A disciplina é como fogo constante. Não explode, não grita, mas consome lentamente tudo ao redor. E quem um dia te desprezou, ao ver esse fogo arder dentro de você, não terá escolha além de se arrepender. Número 3. O poder do desapego. Uma das atitudes mais fortes que despertam arrependimento em quem não te valorizou é o desapego. O estoico compreende que não devemos nos prender àqueles que não reconhecem nosso valor. Quando você se desapega, demonstra que sua felicidade não depende da validação de ninguém. Desapegar não significa se tornar frio ou indiferente. Significa assumir controle sobre suas emoções. Significa investir sua energia apenas naquilo que acrescenta valor à sua vida. E quando você faz isso, quem te desprezou percebe que perdeu algo que não pode controlar. O desapego transforma o jogo psicológico. O outro passa a sentir a ausência, a falta, e começa a se arrepender profundamente. Porque aquilo que antes parecia garantido, agora se tornou inalcançável. Marco Aurélio dizia: não viva como se fosse para agradar aos outros. Viva para ser fiel a si mesmo. E é exatamente isso que você faz ao se desapegar de quem não te valoriza. Você se torna inatingível, e essa força silenciosa é irresistível. Quem não te deu valor começa a refletir: eu deixei ir alguém que não se prende a mim, alguém que é maior que minha percepção limitada. E quanto mais você mantém sua liberdade emocional, mais esse arrependimento cresce. O desapego é libertador e devastador ao mesmo tempo. Para você é paz.
para quem te subestimou é o peso do que perdeu. E essa é uma das armas mais poderosas do estoicismo: não ser afetado por quem não merece seu valor. Número 2. A indiferença que desarma o orgulho. Se existe algo que destrói o ego de quem te desprezou, é a sua indiferença. Porque nada abala mais alguém do que perceber que já não tem o poder de afetar suas emoções. A indiferença é como um espelho. Ela devolve ao outro o vazio que ele tentou colocar em você. Enquanto a maioria se perde em lágrimas, mensagens insistentes e tentativas desesperadas de chamar atenção, o sábio estoico permanece sereno. Ele sabe que reagir é entregar o controle. Ele entende que cada demonstração de desespero é um presente para o orgulho alheio, e por isso escolhe algo mais forte: a calma silenciosa que confunde, desarma e inquieta. Quando você responde com indiferença, a pessoa começa a sentir o peso da própria ausência. O jogo psicológico se inverte. Quem antes acreditava que tinha o controle, agora se vê perdido, perguntando-se: por que ele não se importa? Por que ela não reage? O que está acontecendo? E acredite, nada é mais perturbador para quem esperava sua fraqueza do que encontrar sua força. A indiferença corta o orgulho como uma lâmina invisível. Ela prova que você não precisa provar nada. Ela mostra que você não está mais disponível para ser manipulado. Sêneca dizia: é livre aquele que despreza aquilo que não depende dele. E é exatamente isso que você pratica quando escolhe a indiferença. Você entende que não pode controlar as escolhas do outro, mas pode controlar como reage a elas. E esse autocontrole é magnético, irresistível, impossível de ser ignorado. De repente, aquele que te subestimou começa a sentir saudade do seu olhar, do seu carinho, da sua atenção. Mas já é tarde demais, porque você não está mais onde antes era fácil te encontrar. Sua presença se tornou rara, e justamente por isso, preciosa. A indiferença, no fundo, não é ausência de sentimento. É uma declaração silenciosa de poder. É dizer sem palavras: você não tem mais domínio sobre mim. E esse é o maior golpe contra quem acreditava que podia brincar com o seu valor. Com o tempo, a indiferença se transforma em um espelho cruel para o outro. Ele percebe que perdeu não alguém frágil, mas alguém que se tornou inatingível. E então o arrependimento se torna inevitável. Lembre-se, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque o ódio ainda liga você ao outro, mas a indiferença corta o fio de vez. E quando você aprende a viver assim, livre do peso da validação externa, o arrependimento dos outros se torna apenas consequência. Número 1. O poder da evolução silenciosa. Nada causa mais arrependimento em quem te desprezou do que ver você crescendo em silêncio. Enquanto muitos perdem tempo tentando provar valor para quem não reconhece, o estoico canaliza sua energia para um único objetivo: evoluir. Imagine alguém que um dia te subestimou olhando para você hoje. Mais forte, mais confiante, mais disciplinado. Esse é o verdadeiro golpe. Mostrar que você não precisa de ninguém para se tornar grandioso. A evolução silenciosa é poderosa porque não precisa de anúncios. Você não precisa dizer que mudou. Não precisa se gabar, não precisa exibir nada. Basta viver, agir e construir em silêncio. O resultado, inevitavelmente, falará por si mesmo. Epicteto dizia: não busque que os outros digam que você progrediu, mas que o progresso seja evidente em você. E é exatamente isso que acontece quando você foca em crescer sem olhar para trás. Cada vitória sua se torna um lembrete doloroso para quem não te valorizou. De repente, aquela pessoa percebe que perdeu não apenas alguém comum, mas alguém que se tornou raro. E quanto mais você evolui, mais impossível se torna ser esquecido. A evolução silenciosa é a resposta mais forte que você pode dar a quem te desprezou. Não é vingança, não é orgulho. É apenas a consequência natural de escolher a si mesmo. E esse é o tipo de atitude que transforma arrependimento em obsessão. Porque quando percebem que já não podem te alcançar, o único pensamento que resta é: eu deixei escapar alguém que hoje é muito maior do que imaginei. Se você quer transformar sua vida e se tornar inabalável, aplique essas atitudes hoje. Não espere que os outros mudem. Comece por você mesmo. Deixe o passado para trás e mostre seu verdadeiro valor em silêncio. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos poderosos como este. E compartilhe este vídeo
com quem precisa aprender a arte do autocontrole e da disciplina estoica.